pessoal, estamos aqui de volta com o nosso bate-papo com a diversidade. E eu já vou chamar logo o meu amigo Bin. Bin, como é que você tá? Como é que está aí o Rio de Janeiro? Calor, ainda. E você já subiu no Cristo Redentor? Quando eu era bebezinho, mas nem Sério? Cristo. Eu faço parte daquele pessoal do Rio de Janeiro que nunca foi no Cristo nem no Pão de Açúcar. Ah, bom, você só não foi, você não é um anticristo aí não, né? Não, o anticristo está em Brasília. Na verdade, vocês eliminaram um aí recentemente no... Bom, enfim, deixa pra lá, né? Mas o importante é o seguinte, você sabe que eu fui no Rio de Janeiro e eu ia visitar o Cristo, mas achei muito caro. Eu falei, devia ser de graça, né? Porque o Cristo devia estar para todos, né? Mas eu vi que o Cristo é para poucos, né? Inclusive, isso eu aprendi aí na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E aí eu acabei não indo. Eu fui quando eu era adolescente, eu vi, né? É lindo ver a cidade lá de cima, só que é muito caro. Né? Então eu prefiro ver a cidade aqui de baixo, onde nós somos todos mortais, né, Bin? E Exatamente. Por falar em mortais e pessoas interessantes que nós temos para entrevistar hoje, quem que nós vamos conversar aqui no nosso bate-papo, Bin? Hoje nós vamos falar com um linguista, professor e colunista do site Prodiversidade, o fofíssimo do Alex Mendes. E aí, Alex, diretamente de Goianésia para o mundo, como é que você está aí? Tá muito quente aí? Não, eu tô com o ar-condicionado ligado, querido. Só para fazer inveja, né? Que a gente tá aqui derrubado, aqui caído, né, Bi? A gente tá aqui todo trabalhado no suor, você tá aí belíssimo aí para falar. E nós vamos falar o clima hoje... tá mais ou menos, ele tá ameno. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa interessante, né? Que é espaços de resistência LGBTs. LGBT, LGBTQIA+, enfim. O importante é que existam espaços de resistência. Então explica pra gente um pouquinho o que é um espaço de resistência de forma geral. Né? Então, é um conceito um pouco complicado, não dá para explicar muito, porque, assim, a gente não tem que ficar dando aula sobre isso. Mas o espaço de resistência, ele se organiza em torno de uma possibilidade. Existe um nome técnico para ele, que é chamado de heterotopia. Uma heterotopia é um espaço não hegemônico, quer dizer, um espaço em que as regras não são aquelas regras da sociedade normal. E nesse lugar, as pessoas podem resistir, elas podem fazer muitas coisas. Quando você tem um espaço em que as pessoas não precisam seguir as regras, elas podem fazer coisas inimagináveis, como é, por exemplo, o parque de diversões, que ele não segue as regras da normalidade. Você entra lá, você senta no carrossel e fica girando até que você acaba o seu ingresso, né? Até você ficar grita, né? Você saiu do parque de diversões, você vai girar lá fora, não dá certo, né? Todo mundo não vai achar que você está normal. Você entra na montanha-russa, você paga para ter emoção. Você sai lá fora e fala, não, aqui eu não quero emoção nenhuma. Eu quero que o ônibus entre devagarinho. Exatamente. Esses espaços de exceção, eles podem ser usados para muita coisa, para as pessoas se divertirem, para as pessoas serem quem elas são de verdade. O espaço de resistência é isso. É um espaço que permite que as pessoas sejam o que elas são de verdade, principalmente quando a sociedade reprime. Eu quero dar um exemplo bem grande de espaço de espaço de resistência. A cidade do Rio de Janeiro, no século XX, ela era o principal point do Brasil para quem era gay e queria ser ele mesmo, ou então quem era lésbica e queria ser ela mesma. A cidade inteira era cheia de opções para você estar junto com pessoas iguais a você. O bairro de Copacabana era um dos principais points gays do país. As pessoas, os gays moravam em Copacabana e eles iam à praia na frente do Copacabana Palace. Lá tinha uma faixa de areia em que eles podiam estar lá e vestirem suas roupas extravagantes, de tomar banho do jeito como queriam. Eles podiam circular pela cidade. A cidade era cheia de bares e lugares onde eles podiam ter esse tipo de comportamento. Essa coisa meio que foi mudando. Que teve, né? Havia uma permissividade. Essa permissividade, ela vinha do quê? Porque, assim, o comportamento homossexual, ele não era recomendado pela moral, né? Então, assim, mas ele também não era criminalizado. O Brasil nunca teve uma lei que criminalizasse a homossexualidade, como é o caso da Inglaterra, que criminaliza, né? Graças a Deus. Né? Criminalizou até o século XX, né? Então, assim, no Brasil não era crime ser gay. Então, era crime
você atentar contra a moral e os bons costumes. Só que isso dependia muito de quem olhava. Então, os gays poderiam ser eles mesmos de diversas formas, porque até que se chegasse à conclusão que aquele grupo, aquelas pessoas estavam tentando contra o pudor, muita coisa poderia ser feita. E uma coisa interessante dos espaços de resistência, eles podem acontecer entre quatro paredes, eles podem acontecer em ambientes fechados, as pessoas não precisam ficar vendo o que está acontecendo lá dentro, ou as pessoas podem simplesmente tolerar e passar, né? Como era o caso da praia de Copacabana, na frente do Copacabana Palace, que eles podiam se reunir lá na década de 50. Né? Na verdade, de uma forma, acho que nominada, Alex, se a gente for parar para pensar, assim, as cidades menores era mais complicado. Na verdade, deveriam ter grupos, lugares mais secretos, alguns espaços para cruzem, para alguma coisa de encontros meio que encobertos, né? Mas as outras cidades, né, principalmente as capitais, elas acabavam tendo alguma rua, algum bar, algum espaço que, vamos dizer assim, que a galera, de forma geral, se encontrava. E aí, eu não digo nem só a questão LGBT, por exemplo, tem um lugar que a galera do rock se encontrava, do samba, o pessoal do candomblé, o pessoal da capoeira, acabava tendo esses grupos, como se falasse, essas heterotopias, essas pessoas diferentes que se encontravam com iguais para poderem ter liberdade de se expressar e fazer o que elas queriam. Sim, e esses espaços de resistência, eles são muito importantes, porque, assim, a princípio, igual, por exemplo, o bar gay. O bar gay, ele é um espaço duplo de resistência. Ele é um lugar que você pode ir lá se divertir, ele é um espaço de fantasia, de desejo, mas também é um espaço em que você pode ser você mesmo. Então, era um espaço onde o cara que era gay, lá na década de 50, que trabalhava num escritório, vestido de homem, ele poderia chegar lá usando adereços femininos. E chegando lá, ele era aceito, ele era celebrado, ele era, inclusive, tido como uma pessoa muito importante, por causa, às vezes, da sua ousadia, do seu jeito de ser. Então, isso tudo é muito importante. Esses espaços, eles foram muito importantes para que se fomentasse o que a gente conhece como orgulho gay, que é você gostar de ser do jeito que você é. Então, isso aconteceu no Brasil inteiro, claro, né? Era mais difícil de acontecer nos interiores, nas coisas. As cidades pequenas, elas não têm esses espaços, por quê? Por causa mesmo da minoria, porque a população LGBT ela é minoritária, então essas pessoas preferem, quando você tem uma cidade muito pequena, hoje em dia essas pessoas preferem migrar para outros lugares, que é o caso das pessoas da minha cidade, elas saem daqui para ir em bares, em Brasília, em Goiânia, ou em São Paulo, fazer uma espécie de turismo, né? Aí elas encontram esses lugares de resistência e usam eles como lugares de desejo, de fantasia, mas porque eles permitem também essa dupla função. E é muito importante isso, porque isso desenvolveu a ideia de que todos nós somos iguais, que todos nós podemos ter direito à diversão, a existir, a se mostrar da forma como é, sem precisar imitar uma coisa. E para isso é importante esse espaço que anula as regras da maioria, né, que a maioria vive, e cria regras próprias, hierarquias próprias, relações de poder próprias. E então, hoje assim, esses espaços ficaram como? Assim, você acha que eles continuam existindo? Eles são necessários ainda? Então, mudaram? Sim, assim, a resposta é sim, eles existem, mas não como a gente via. Então, a gente pensa muito assim, igual, por exemplo, o exemplo de resistência gay que o Brasil tem, a Madame Satã, né? Que é uma figura histórica, etc. Sim. E ela vivia, né, lá no Rio de Janeiro, ela tinha sua heterotopia, ela tinha o seu espaço de resistência, ela mandava, ela tinha poder, né? E ela tinha toda uma coisa. Isso está minando. A cada momento que passa, esses espaços vão sendo diminuídos, mas eles vão para outros lugares. Primeiro, por motivos diversos. A gente tem muitos motivos para que, por exemplo, um bar gay feche, né? Pode ser por causa da gentrificação, a valorização mobiliária e monetária de um determinado espaço de uma cidade, pode ser também por causa da invasão das pessoas, porque hoje em dia a ideia de liberdade, ela também diminuiu um pouco a ideia de que deve haver espaços exclusivos. Então hoje você tem uma boate gay, essa boate gay ela pode ser frequentada por qualquer um. Por quê? Porque as pessoas perderam a vergonha de estar nesses espaços. Então, você pode ser heterossexual e ir numa boate gay, não tem problema, você sai de lá do jeito que você entrou. Não tem nada mais lá que seja tão diferente. Então, os espaços de resistência LGBT, às vezes, eles vão se tornando raros por causa disso. Esses espaços noturnos, esses espaços de diversão, os lugares de
de cruising, os lugares de encontros, as pessoas estão migrando. Por exemplo, o cruising migrou para os aplicativos de namoros e de contatos, né? Então, esses aplicativos são os novos espaços de cruising. É ruim? Mas agora eles existem também nas cidades do interior, que eu acho que é uma coisa interessante. Acabou aquela avenida onde as pessoas iam para se encontrar, mas agora elas têm o Grindr, né? Que elas podem. Aplicativo, né? O aplicativo é um espaço virtual, geograficamente ele deixa de existir, mas ele existe virtualmente dentro de né, é um espaço pulverizado, ele está em todos os lugares. Sim, então, e os clubes também acabam mudando, né? Os clubes que as pessoas reuniam, os bares que discutiam essas ideias, não tem mais. É bar para beber, que vai qualquer ainda existem esses estabelecimentos, eles ainda existem, mas pode ser que num futuro muito próximo não tenha tanto mais sentido você manter um estabelecimento que é exclusivo para o público LGBT. E, assim, até porque as coisas vão mudando mesmo, a tendência é mudar, né? E muitos gays e lésbicas falam da invasão de pessoas que não são LGBT dentro das suas baladas, dentro dos seus espaços, né? Que modifica o comportamento, né? Condiciona o comportamento. Exatamente. E assim, os espaços de resistência, igual, por exemplo, os lugares, igual os jornais gays que existiam, essas coisas assim, eles passaram para dentro dos coletivos universitários, para dentro dos grupos identitários, para dentro dos coletivos que buscam, como o Instituto Pro Diversidade, ajudar as pessoas, né? Que também é um espaço, né, heterotópico, né, que ele é um espaço de crise. O que é um espaço de crise? É um espaço que ajuda aquela pessoa que está em crise a viver na sociedade e ser aceita do jeito que ela é. Então, isso também acontece. Então, houve uma mudança de lugar, né? A diversão foi para a internet, né? O apoio social, essas coisas, passou das casas dos amigos, dos lugares que abrigavam os albergues, que abrigavam essas pessoas, passou para dentro das universidades, ou dos institutos, ou das casas de apoio, né? Sim, aqui na minha cidade, com 75 mil habitantes, tem uma casa de apoio para quem é gay, ou lésbica, ou pessoa trans, e que foi expulsa de casa. Sim. E eu acho que, na verdade, assim, essas transformações sociais são importantes da gente parar para avaliar, porque é interessante a gente pensar que essas bolhas, né, que eram bolhas, né, que protegiam a pessoa, elas estouraram, né, e isso é fato, e não foi agora, isso não estourou de uma vez assim, nossa, surpresa, estourou. Já faz tempo que estourou, que vai perdendo, elas estouraram de dentro para fora. Por exemplo, os espaços foram degradados pelas pessoas que degradaram o próprio espaço, né, e agora a gente tem um outro movimento, que é através de coletivos e tudo mais, que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes esses movimentos, em vez de eles serem libertários, eles acabam oprimindo a própria população LGBT a ter um comportamento. Então, não é o comportamento que ela quer ter, porque às vezes o menino, ele queria ir na boate, bater leque, bater cabelo, dançar, beber lá e voltar para casa. E agora não, ele tem que ir para um espaço de militância, que ele tem que saber o que é cada letra, e tem que saber o pronome neutro, e às vezes não é isso que a pessoa LGBT quer, ela só quer viver. Então a gente está pensando que é uma coisa interessante, claro, politizações, é interessante, mas isso está vindo com uma problematização que está fazendo com que muitos LGBTs voltem atrás e comecem a pensar assim, do tipo, olha, eu vou me parecer mais como heterossexual porque é mais interessante para mim que eu vou ser aceito no grupo do hétero, porque se eu for pro grupo do LGBT, eu vou ser rechaçado lá, porque eu não tenho a linguagem, porque eu não tenho comportamento, porque estão querendo, como você falou uma palavra muito bonita que nós vamos tentar lançar a tendência, um gaysplaining, né? Ou seja, eu vou explicar pro gay como o gay tem que ser. Então uma pessoa gay explica pro gay como tem que ser. Uma lésbica explica pra lésbica como ela tem que ser. Gente, ninguém tem que explicar nada pra ninguém. As pessoas têm que primeiro acolher, sentir e construir um comportamento. E os espaços de resistência não isso. Eu vou tentar ser bem sintético. Quando o Rio de Janeiro era um espaço gay de resistência na década de 50, ele recebia gays do país inteiro que iam para lá para poder ser eles mesmos, para sair de perto da família, para sair. Então as pessoas se uniam em torno de uma necessidade comum, que era existir, que era não morrer, né? Resistir de verdade. Quando esses espaços passaram, quando começou a normalizar ser gay, esses espaços se mudaram para âmbitos mais intelectuais. E aí descobriu-se assim, dos anos 50 para cá, não é só gay, descobriu-se que a letra G, na verdade, ela escondia de trás dela a lésbica, o bissexual, a pessoa trans, né? Por exemplo, os assexuais, os pansexuais, etc.
então os intersexuais também. Então, tudo isso, assim, o que aconteceu? Houve, junto com junto com a universidade, com a ciência que tentou ajudar essas pessoas, houve também a criação de novas identidades. Aí é comum que num ambiente como esse, cada uma dessas identidades queira ser livre, queira não depender mais de uma da outra, não ficar sobre a sombra da outra. Então, assim, nós estamos vivendo um refluxo em que lésbicas competem com gays, que competem com pessoas trans. Então, assim, há inclusive uma rixa muito grande entre gays e pessoas trans por causa disso, que é uma das coisas que acontece. Por exemplo, os trans lançaram uma sigla, né, para falar mal de gays que só veem a si mesmos, os GGGG. É como se fosse a sigla LGBT só com Gs. GGGG. Aquele gay que fica explicando como eles devem ser, fazendo gaysplaining, né, explicando para a lésbica como ela deve ser, só vê o seu lado das coisas. Você é isso, você é aquilo. Bom, gente, isso, a conversa está maravilhosa, mas nós vamos ter que deixar vocês com vontade de conversar demais. Estamos abertos para você também contar para a gente. Onde você mora? Tem algum espaço de resistência ainda? Você acha que isso é interessante? Entre em contato com a gente nas redes sociais. Olha, tem o meu contato, tem o do Alex aí. Inclusive, né, Bim? O nosso site passou por uma reformulação. Né? Nós estamos com novos colunistas aí entrando no mês de janeiro, e vocês podem acessar também a coluna do Alex, que é o Poder que Queremos, né, Alex? E tem outras matérias aí que são interessantíssimas, e a gente tem que sempre estar trazendo esse tipo de assunto para questionar, né? No site tem outros colunistas, pode ter você também, se você gosta de escrever, né? Todos aqui são bem-vindos, e a gente está procurando criar um espaço um pouco mais livre, um pouco mais inclusivo. Mas agora a pandemia melhorando, né? Vamos ver se a gente consegue criar espaço de resistência, que tem ainda o calor humano, o abraço, o beijo, o afeto, né, que está faltando. Nós temos a nossa heterotopia de inclusão, né? Um espaço para incluir as pessoas, de verdade. Sim. Né? Sim. E não brigar com elas. Sim, por favor, né? Não, vamos parar de ficar derrubando um outro. Isso é coisa muito anos 80, uma pessoa tombando a outra. Isso não é agora uma coisa que deva ser feita. A gente tem que começar a unir forças e tentar ir junto por um mundo livre e justo, que é o que eu falo aqui há muito tempo, né? Então é isso, pessoal. Obrigado, Alex, mais uma vez. Bim, quietinho aí no Rio de Janeiro, resistindo aí com os quadrinhos aí. Só esse quarto ser um espaço de resistência aí das action e tudo mais, né? Da cultura geek e tudo mais, e nerd, e tudo que você tem direito. E deixamos aí o nosso beijo para vocês e até o próximo bate-papo com a diversidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.